Oi meus amigos, eu sou a Fana Lopes e hoje nós temos um encontro marcado com a Palavra de Deus. Então me diz aí, como é que você tem olhado para a crise do coronavírus? Você acha que esse inimigo é invencível? Você já está cansado de lutar? Você já está cansado de esperar pela cura? Você já está desanimado? Se você está desanimado e sem esperança, eu quero te mostrar hoje como é que a Palavra de Deus pode proteger a sua mente e como é que ela pode te encorajar e te fortalecer para que a sua alma não adoeça e para que você não seja vencido nessa guerra. Então, não saia daí, porque o nosso tema hoje é Covid-19, lockdown na mente. Então vem para cá. Antes de preparar qualquer mensagem aqui para o canal, eu sempre peço a Deus que ministre primeiro no meu coração aquilo que Ele quer ministrar no coração de cada um de vocês. E nessa semana eu tive uma experiência com o Senhor que eu quero compartilhar com vocês. Eu recebi ontem um vídeo de uma amiga muito querida, a Cíntia. Beijo para você, Cíntia. E nesse vídeo, um médico, ele trazia muitas informações e informações extremamente preocupantes e desanimadoras sobre a nova onda do coronavírus. Na verdade, sobre as novas variantes desse vírus. Eu confesso que quando eu comecei a assistir aquele vídeo, o meu coração ele foi tomado de um temor muito grande. Quanto mais aquele médico falava, mais a minha alma se abatia. Ele falava que essa nova variante do vírus aqui no Brasil é muito mais contagiosa e muito mais letal. Ele falava da possibilidade de um número muito maior de mortes nessa nova onda. Ele falava que nós estamos diante de um inimigo implacável e muito mais forte e muito mais agressivo. E o que é pior? Ele dizia que esse gigante ele está se levantando num momento muito delicado, porque todos nós já enfrentamos a primeira onda do coronavírus e já estamos extremamente cansados e sem forças para continuar lutando. Então já faz um ano que a gente está numa quarentena, num isolamento que aparentemente não tem previsão para terminar. E eu sei que quanto mais ele falava, mais a minha alma ia se entristecendo, mais a minha alma ficava abatida. E aqui eu quero trazer um alerta para todos vocês. Numa guerra, o grande perigo de um ataque fulminante do inimigo é quando a gente pensa que o pior já passou. E então o que a gente faz? A gente baixa a guarda, a gente arria as armas, a gente se distrai porque a gente para de vigiar. Então, fique atento. Depois de uma aparente vitória sobre o inimigo, a nossa tendência é começar a relaxar, a baixar as armas, a baixar a guarda. E é aí que mora o perigo, conforme eu falei. Porque quando isso acontece, a gente é surpreendido por um novo ataque, mais cruel e mais fulminante. Então, não é hora de descansar, não é hora de baixar as armas, porque a guerra ainda não terminou. O inimigo ainda está rugindo como um leão, querendo fazer muito mais vítimas. E tem um louvor da Ludmila Ferber, que logo que eu recebi esse vídeo, o Senhor me trouxe esse louvor ao coração e eu comecei a ouvir, ouvi várias vezes esse mesmo louvor. E esse louvor da Ludmila, ele se chama Nunca Pare de Lutar. E se você tiver oportunidade, ouça e preste atenção na letra, que tem tudo a ver com esse momento de guerra que a gente está vivendo. E esse louvor diz assim: em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de adorar, porque a adoração é uma das nossas armas mais poderosas. O Senhor disponibilizou para nós armas poderosíssimas e a adoração é uma delas. Tem uma frase que diz assim: em tempos de guerra, ser soldado não é uma opção. Então, voltando lá para o vídeo que eu recebi da minha amiga, enquanto eu ouvia aquele médico falar,
Eu me lembrei também de um noticiário que eu tinha ouvido no dia anterior sobre um hospital aqui de Brasília que já estava lotado, não tinha mais capacidade para receber ninguém e que por isso as pessoas começaram a ser atendidas dentro das ambulâncias, porque nem nas enfermarias não tinha lugar mais para ninguém. Então, a gente está muito cansado, a gente já está esgotado, mas a guerra ainda não acabou. Ainda não é o momento de baixar a guarda, de baixar as armas. A gente ainda precisa se manter isolados, vigilantes, ainda precisamos das máscaras, ainda precisamos do álcool nas mãos, ainda não podemos nos reunir com os nossos familiares, com os nossos amigos, ainda não podemos abraçar. A guerra ainda não terminou. Então não baixe a guarda, não pare de lutar, como diz esse louvor da Ludmila Ferber. Mas enquanto você está no meio dessa guerra, não permita que a sua alma adoeça. Você não pode se desanimar. E é por isso que eu quero compartilhar com você aquilo que Deus trouxe para o meu coração no momento de abatimento de alma. Porque tudo que eu estava ouvindo sobre essa guerra contra o coronavírus começou a sinalizar para mim que era o fim da linha para todos nós e que não adiantava mais a gente lutar. Então, depois de assistir àquele vídeo, a primeira coisa que passou pela minha cabeça foi exatamente isso. A gente está perdido. Acabou para nós. Esse inimigo é forte demais. Vai ser impossível derrotá-lo. E aqui eu deixo um alerta para você. Tudo começa na mente. Na nossa mente são travadas batalhas terríveis, mas você e eu, nós podemos mudar o rumo da prosa, como a gente fala lá em Minas. Nós podemos virar essa chave. Mas como é que a gente faz isso? Eu gosto muito da frase de Martinho Lutero, que eu já repeti aqui várias vezes, é porque eu realmente gosto muito dessa frase. E ela diz que um passarinho ele pode até pousar na minha cabeça, mas eu não posso deixar que ele faça ninho na minha cabeça. Então, diante de tanta tragédia, diante do caos, eu não podia deixar que aquele pensamento de derrota e de morte se instalasse na minha mente e no meu coração. Eu precisava então de um lockdown urgente na minha mente. Eu precisava então blindar a minha mente com a palavra de Deus. Eu precisava bloquear totalmente o fluxo de pensamentos ruins que começaram a surgir ali depois que eu comecei a assistir aquele vídeo. Eu precisava então restringir o acesso daqueles pensamentos destrutivos para eu não me abater, para eu não me desanimar mais ainda. Então, para impedir o fluxo daqueles pensamentos destrutivos na minha mente, eu precisava então trazer à minha memória aquilo que pudesse me dar esperança, como está lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Isso é o que a gente chama de renovação da mente, que está lá em Romanos 12, 2. É fazer uma reprogramação mental, para que esses pensamentos nocivos não façam ninho na nossa mente. Isso é o que a gente chama de metanoia. É mudar a forma de pensar, é virar a chave, é escolher no que eu vou pensar. Isso é proteção. Isso é o que eu chamo de lockdown na mente. Então eu precisei decretar esse lockdown para impedir o acesso daqueles pensamentos que estavam ali querendo invadir a minha mente, que queriam me convencer de que esse inimigo é imbatível, de que a gente já foi derrotado e de que já fomos todos vencidos nessa guerra. Então eu comecei a pedir a Deus uma palavra que trouxesse alento para o meu coração. E no mesmo instante, o Senhor me fez me lembrar dos Salmos 121, que Davi escreveu num momento de grande aflição. Ele diz assim: eleva os meus olhos para os montes. E o salmista pergunta assim: de onde me virá o socorro? E logo em seguida, ele vem com a resposta que trouxe alento e esperança para o coração dele. Ele diz assim: o meu socorro, eu sei que vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Isso naquela hora foi como um bálsamo para o meu coração. Todos nós estamos enfrentando o mesmo inimigo, um inimigo cruel e implacável, a gente sabe disso.
E a situação é caótica, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Milhares de pessoas morrendo, milhares de pessoas vendo seus familiares partindo sem poderem se despedir, milhares de pessoas desoladas e sem esperança. O problema, então, é o mesmo para todos nós. Todos nós estamos expostos aos mesmos riscos, ao mesmo perigo. Mas sabe o que vai fazer a diferença entre mim e você? Entre você e o seu amigo? Entre o Pedro e o Antônio? Entre a Maria e o João? Vai ser a direção do olhar, do nosso olhar. Vai ser para onde a gente está olhando. Os nossos olhos, eles precisam estar no lugar certo. Os nossos olhos precisam estar postos em Deus. Quando o rei Josafá se viu acuado pelos seus inimigos, e essa história está lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, ele teve muito medo. Então Josafá clamou a Deus por socorro. Ele disse assim: Senhor, em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E ele ainda diz assim: e não sabemos o que fazer. Por acaso não é isso que cada um de nós está vivendo? Não sabemos o que fazer? Então Josafá disse assim: mas uma coisa nós fazemos, os nossos olhos estão postos em ti. E sabe qual foi a resposta de Deus para o rei Josafá? Não temais, Josafá, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque esta peleja não é sua, mas ela é de Deus. Quando eu ouvi todas aquelas notícias terríveis sobre essa nova onda do coronavírus, por um instante eu coloquei os meus olhos no tamanho do problema. Por um instante eu coloquei os meus olhos fixos no caos. Por um instante eu comecei a pensar que realmente essa guerra já está perdida para esse terrível inimigo chamado coronavírus. E por um instante o meu coração se abateu. Por um instante eu pensei que a gente não tem forças suficientes para lutar contra um inimigo tão poderoso. Mas pouco tempo depois o Senhor trouxe alento para o meu coração, como eu falei. Essa peleja não é de vocês, essa peleja não é sua, ela é de Deus. E no tempo de Deus, que é o tempo perfeito, tudo vai passar. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, não tire os olhos do Senhor. Davi, ele era só um jovenzinho que não tinha nenhuma experiência de guerra quando ele aceitou o desafio de enfrentar o gigante Golias. Talvez se Davi tivesse fixado os olhos dele no tamanho daquele gigante, talvez ele tivesse fugido de medo, como os guerreiros israelitas fizeram. Mas Davi tinha os seus olhos postos em Deus. E ele não tinha dúvida nenhuma de que o próprio Deus se encarregaria daquela batalha. Ele disse assim: o Senhor já me livrou das garras do leão e do urso. Ele vai me livrar também das mãos desse filisteu. É com essa coragem, é com essa confiança e é com essa fé que a gente precisa enfrentar não só essa batalha do Covid-19, mas todas as outras batalhas que surgirem no nosso caminho. Algumas vezes a nossa fé ela está tão pequena, tão raquítica, tão anêmica, que diante do problema, a nossa primeira reação é dizer assim: eu não vou conseguir, eu não vou dar conta de resolver isso. Esse inimigo é imbatível, esse gigante é muito poderoso. Davi, quando decidiu enfrentar o gigante Golias, ele poderia ter pensado assim: isso é impossível, olha para o meu tamanho e olha para o tamanho desse gigante, ele vai acabar comigo. Quantas vezes o nosso coração se enche de medo quando a gente coloca os nossos olhos no caos. São milhares de famílias vivendo a dor do luto, são as tristes estatísticas do número de mortos no Brasil e em todo o mundo. São notícias todos os dias sobre hospitais que não têm mais capacidade para receber pacientes. São as notícias sobre a falta da vacina, sobre a falta de equipamentos nos hospitais, sobre a falta de médicos. Parece que o problema ele se agiganta a cada dia. E aí a gente se sente impotente, como o rei Josafá, quando ele disse assim:
nós não temos mais forças para resistir. Mas é nessa hora que a gente precisa fazer como Davi. Ele não olhou para o tamanho do gigante, ele precisou tirar os olhos dele desse gigante, ele precisou tirar os olhos do caos e colocar os olhos dele na força e no poder de Deus. A gente precisa reconhecer que sozinhos a gente não vai vencer essa batalha. O rei Josafá, ele reconheceu a sua fraqueza diante daqueles inimigos e o Senhor veio em seu auxílio, veio socorrer o rei Josafá. E eu gosto de dizer que os fortes, eles nunca vão conhecer o poder de Deus, porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando eu sou fraco, é então que eu sou forte. Essa palavra está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Mas eu preciso entender que essa fraqueza da qual Paulo está falando aqui, não é aquela que me faz desistir ou recuar ou desanimar. Não é aquela que nasce num coração cheio de medo e cheio de incredulidade. Mas essa fraqueza é aquela que me leva a buscar forças em Deus, porque Ele pode todas as coisas. Essa fraqueza não é aquela que direciona o meu olhar para o tamanho do gigante, mas direciona o meu olhar para o poder de Deus. Quando Davi partiu para enfrentar aquele gigante, ele sabia que ele não iria enfrentar aquele gigante na força do braço dele. Então ele disse assim para o gigante: você, Golias, você vem contra mim com armas naturais, com espada, com lança e com escudo. Mas eu vou contra você, não na força do meu braço, não com armas naturais, mas no nome do Senhor dos Exércitos. O que garantiu a vitória de Davi sobre Golias não foi a funda, mas foi o poder de Deus se aperfeiçoando ali na fraqueza de Davi. Davi se colocou na total dependência do Senhor para enfrentar aquela batalha. Davi então lançou uma pedra com a sua funda e essa pedra feriu Golias na testa. Então o gigante caiu e Davi então tomou a espada do próprio Golias e cortou a cabeça dele. E aqui eu deixo mais um alerta para você. Não pare de lutar enquanto tudo não estiver terminado. Quem gosta muito de falar isso é o meu marido, o Ricardo. Ele vive falando isso pra gente. Tá passando por alguma luta, tá passando por alguma dificuldade, a gente começa a orar com tanto fervor, mas de repente as coisas vão se acalmando e a gente vai baixando a guarda e para de orar. E ele vira pra mim e fala assim: não pare de orar enquanto tudo não estiver terminado. Davi poderia então ter se contentado em ver o gigante caído ali no chão, já estava caído. Isso já seria grandioso demais. Nossa, um jovenzinho derrubar um gigante como Golias? Mas Davi sabia que precisaria ir até o fim. O gigante tinha caído, mas não estava morto. A primeira onda do coronavírus, ela veio e fez um grande estrago na vida de muita gente, na vida de muitas famílias. Muitas mortes, muitas perdas e perdas irreparáveis de milhares de vidas, perdas financeiras, falências, sonhos enterrados, relacionamentos destruídos, saúde emocional completamente comprometida, depressão, síndromes. Mas aí a situação foi se normalizando, o número de infectados e de mortos foi diminuindo. Então muitas pessoas começaram a baixar a guarda, começaram a achar que o inimigo já tinha sido vencido. Como disse Davi, já está caído, né? Mas não estava morto ainda. Então não pare de lutar enquanto tudo não estiver terminado. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar, como diz a Ludmila Ferber naquela linda canção. A gente sabe que o inimigo está aí, a gente sabe que ele é implacável e que ele é letal. Mas a gente precisa se manter vigilantes, atentos, cada um fazendo a sua parte. Então não pare de usar a sua máscara, não se esqueça do álcool nas mãos o tempo todo, evite aglomeração, tome todos os cuidados que estiverem ao seu alcance. Mas tenha o cuidado também
de colocar os seus olhos no lugar certo. Tire os seus olhos do caos e coloque os seus olhos em Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou sequer podemos imaginar, segundo o seu poder que opera em nós. Então, decrete hoje um lockdown na sua mente. Não se deixe abater pelas más notícias. Não deixe a sua alma adoecer. Não dê acesso aos pensamentos que só direcionam o seu olhar para o caos, que só te dizem que não há outra coisa a fazer senão desistir. Impeça o fluxo desses pensamentos na sua mente para que o seu coração não adoeça. Decrete um lockdown na sua mente e se prepare para a guerra. E como um bom soldado, coloque então toda a armadura de Deus, a couraça da justiça, as sandálias do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, para que você esteja firme, protegido contra as ciladas do inimigo e para que você possa resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável, como diz lá em Efésios capítulo 6. E para encerrar, eu quero ler um trechinho de um poema escrito há 2 séculos, durante também uma epidemia de peste, em 1800. E esse poema foi a Cíntia também que me mandou, e eu quero compartilhar um trechinho dele com vocês. Diz assim: quando a tempestade passar, as estradas se amansarem e formos sobreviventes de um naufrágio coletivo, nós nos sentiremos bem-aventurados só por estarmos vivos. Não teremos mais inveja, porque todos sofreram. Não teremos mais o coração endurecido. Seremos todos mais compassivos. Seremos mais generosos e muito mais comprometidos. Nós entenderemos o quão frágeis nós somos e o que significa estarmos vivos. Sentiremos falta do velho que pedia esmola lá no mercado, que nós nunca soubemos o nome e que sempre esteve ao nosso lado. E talvez o velho pobre fosse Deus disfarçado. Quando a tempestade passar, eu te peço, Deus, que nos torne melhores, como você nos sonhou. Não se desanime, a tempestade vai passar. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de adorar. É lindo esse louvor. Depois, se você puder, ouça e lembre-se de que tudo vai passar. Amém? Essa foi a mensagem de hoje e se você gostou, compartilhe aí com seus amigos, deixa aí o seu joinha e se inscreva no canal para que a gente esteja aqui de novo juntinhos na próxima semana vivendo a Palavra de Deus. Obrigada pela sua companhia, fiquem com Deus, um grande beijo e até lá, se Deus quiser.